Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim, no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tente piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar nos dias de hoje. E de que maneira a palavra de Deus pode tocar no coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vemos Jesus contar uma parábola para alguns homens que confiavam na sua própria justiça e desprezavam as pessoas. Aqui nós devemos entender que Jesus falava para os próprios fariseus, doutores da lei e os mestres, porque eles eram aqueles que viviam verdadeiramente o judaísmo na radicalidade, excluíam as pessoas. E Jesus mostra, contando essa parábola, e vai contar falando de um fariseu e de um publicano, de um cobrador de impostos. Eis que o fariseu é aquele que segue as leis do judaísmo, segue a lei mosaica, os 10 mandamentos da lei de Moisés, os mandamentos da lei de Deus, e aquele publicano que era cobrador de impostos para o Império Romano. Ele pegava daquilo dos seus compatriotas e entregava para o Império Romano que dominava a Judéia e Israel naquela época de Jesus. Aquela pessoa, aquele publicano, era considerado como um pecador grave, e os fariseus não se misturavam com eles. E eis que os 2 sobem para o templo, porque o templo naquela época foi construído no alto do monte, para que estivesse mais perto de Deus. Eis que nós vemos qual é a atitude do fariseu ao chegar no templo para rezar. O fariseu rezava de pé. Jesus deixa bem claro isso, que o fariseu rezava de pé. E rezava falando todas as coisas que ele fazia. Agradecia a Deus, não pelas maravilhas que Deus fazia na vida dele, mas que ele não era como os outros homens, ele era diferente. E falava que os homens eram ladrões, desonestos, adúlteros, e como aquele cobrador de impostos que estava lá no fundo do templo. Ele de pé, diante de Deus, do altar do Senhor, ele contava suas qualidades, gabava-se para Deus, contando todas as maravilhas dele, cumpridor da lei que ele era. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós e não precisa que nós, em nossas orações, contemos essas coisas para Deus. Deus conhece o coração de cada um de nós. E nós vemos que o cobrador de impostos ficou lá atrás, no fundo, com o rosto por terra,
porque ele achava que ele era digno de nem levantar os seus olhos para Deus, porque ele era um pecador. Mas ele bate no peito e clama a Deus: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. E Jesus revela para aqueles ouvintes dele que o último voltou para casa justificado, aquele publicano, cobrador de impostos, pecador. E o outro não. E Jesus revela o porquê. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Meus irmãos, é assim que é a dinâmica de Deus. É assim que Deus age na vida de cada um. Nós não precisamos crescer diante de Deus. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as nossas ações. Deus conhece quando nós vamos na igreja verdadeiramente para louvar, para agradecer, não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas sim aquilo que Deus faz na vida de cada um de nós, mesmo nós sendo fracos e pecadores. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. É assim que nos fala o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no versículo 13. É assim que Jesus nos fala. É a misericórdia, que nós sejamos misericordiosos, para que a misericórdia de Deus age em nossa vida. Quando nós agimos discriminando o nosso irmão, afastando o nosso irmão do seio da nossa convivência, do seio da nossa igreja, tenha certeza que Deus não se orgulha, que Deus não se maravilha com essa atitude nossa. Deus quer que nós acolhamos esse pecador, para que ele mude de vida e não volte a pecar. É assim que Jesus fez com cada um, com aqueles pecadores que foram curados por Jesus. Vá e não peques mais. É isso que Cristo quer cada um de nós, que nós nos reconheçamos como fracos e pecadores e clamemos essa misericórdia de Deus, porque sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus na nossa vida, nós não seremos nada. Nós seremos apenas pessoas egoístas, ambiciosas e orgulhosas, que em vez de servir verdadeiramente a Deus e a igreja, querem apenas viver sobre a vaidade e o seu orgulho pessoal. Que nós possamos aprender nesse momento, com esse Evangelho, que nós devemos ser humilhados, porque assim somos. Nós devemos reconhecer as nossas fraquezas para que nós sejamos elevados e não estar na frente gritando, batendo no peito e falando que nós somos bons, porque só há um que é bom e é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.